Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, estamos no versículo 41, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 41 até o 46. Diz assim o texto sagrado: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Responderam-lhes: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. O Senhor da Glória vem numa sequência de perguntas, respondendo a respeito da ressurreição, do tributo, do maior mandamento, enfim, várias perguntas, na realidade com o objetivo de apanhar o Senhor da Glória em algum pecado. Mas agora a situação se reverte, porque ele lança a pergunta. Mateus fala aos fariseus, Marcos não coloca aqui, e Lucas não coloca nenhum grupo específico, simplesmente Jesus pergunta para todos os que estão ali, aqueles religiosos que estão tentando ele, através de perguntas, e então faz aí uma reversão. O objetivo de Jesus não é prová-los, como eles estão fazendo com ele. Eles estão perguntando para Jesus com o objetivo de encontrar falhas, culpas, erros, tropeços no Senhor. Mas Jesus está perguntando, e a pergunta de Jesus tem um tom maravilhoso de misericórdia, de abrir os olhos deles, de chamá-los a uma reflexão profunda sobre o tema central, porque eles estão perguntando sobre temas, sobre questões periféricas, a ressurreição, o imposto, enfim, várias perguntas são periféricas, mas a pergunta central que eles deveriam ter feito é: quem é o Messias? Quem é o Cristo de Deus? Essa é a pergunta, essa é a pergunta vital da vida de todo ser humano. Quem é o Salvador? Quem é o Senhor? Quem é o Deus vivo e verdadeiro? Essa é a pergunta chave, central, principal. Essa é a coisa mais importante na sua vida. É o que você conhece sobre Deus. É a coisa mais importante da sua vida. Quem é Jesus para você? Quem é o Messias para você? O quanto você o conhece? Essa é a pergunta máxima da sua vida. Esse é o ponto central, é o auge da sua vida, é saber quem é Jesus. Porque se você estiver errado a respeito de Jesus, eu quero dizer que você está errado a respeito de tudo na sua vida. Se você estiver errado, uma pessoa estiver errada a respeito da pessoa de Jesus, da sua obra, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, da sua pessoa, do seu caráter, da sua redenção, dessa obra na cruz, sua morte e ressurreição. Se alguém estiver errado a respeito de Jesus, essa pessoa está errada a respeito de tudo na sua vida, tudo na sua vida, porque a verdade, o caminho e a vida é Jesus. Está errado a respeito da pessoa de Jesus, está errado a respeito de todas as coisas. Tudo você vai guiar numa direção errada na sua vida, se você não estiver com um conceito e uma atitude acertada em relação a Jesus. Então Jesus os chama para o ponto central. O que vocês dizem sobre o Messias? O que pensais vós sobre o Cristo? E essa é uma pergunta importante para mim e para você. O que você pensa do Cristo? O
que você pensa do Salvador? O que você pensa de Jesus Cristo? Quais são os pensamentos que ocupam a sua mente a respeito de Jesus? E de quem ele é filho? E aí, eles dizem imediatamente, a resposta deles é imediata, de Davi. E claro, eles estão com um pensamento voltado para o texto de 2 Samuel, capítulo 7, quando o profeta Natã está ali falando com Davi, e no versículo 16 diz: quanto a você, Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido, Davi, para sempre. Então, Davi entendeu, ok, o Messias, aquele rei perfeito, que vai governar eternamente, será meu filho, ele vai ser da minha descendência. E aí então Davi exalta a Deus e louva a Deus de uma maneira extraordinária. Então essa profecia revela que é da genealogia de Davi que vem o Messias. Por isso que no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar aquela genealogia com um monte de nomes. Aí você diz: mas para que começa um livro com um nome de nomes, uma genealogia, e fulano é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é... para que isso? Justamente por isso, irmão, porque aqui você sabe que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Ele é filho da aliança, ele é filho da promessa. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, como Deus disse a Abraão. E depois de Davi, dizendo justamente esse texto: o seu trono, Davi, será estabelecido para sempre. E Deus ratifica essa promessa, por exemplo, em Isaías capítulo 11, os 10 primeiros versículos belíssimos, falando do reinado do Messias, e o texto começa dizendo do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, do tronco de Jessé. Isso está cortado o tronco está extirpado, a árvore caiu, toda esse império, esse reinado, essa sucessão de reis que estão vindo, é tudo falho, é tudo quebrado, isso tudo vai ser cortado diante de Deus. Mas do tronco de Jessé sairá um rebento, um renovo. Quando você vê uma árvore cortada no topo e você vê aquele broto nascendo, é esse rebento, é aquele broto, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É lindo o texto, é belíssimo. Ele termina no versículo 10 dizendo: naquele dia a raiz de Jessé, novamente ele começa o capítulo 11 com a raiz de Jessé, versículo 10 com a raiz de Jessé. Naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. Veja, não é mais um brotinho, ela é um estandarte agora, é uma árvore que enche a terra inteira, porque ela é um estandarte dos povos, não apenas do povo de Israel, mas do mundo inteiro, dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. É um texto assim extraordinário. E também Jeremias, capítulo 23, versículo 5: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Veja, sempre um renovo, essa ideia de que uma árvore foi cortada, esses reis, essa sucessão de reis, isso vai acabar em Israel, mas Deus vai trazer um rei que reinará eternamente, ok? Levantarei a Davi um renovo justo, e como um rei que reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Então, o que eles têm na cabeça são esses textos. Então, imediatamente eles respondem: ele é filho de Davi. Só que agora Jesus vai citar o Salmo 110. Jesus é o que encabeça essa ideia maravilhosa da citação do Salmo 110. O Salmo 110 é o salmo mais citado no Novo Testamento.
O salmo que mais vezes é citado no Novo Testamento é o Salmo 110. O autor de Hebreus vai usar esse salmo no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Ok? Então, veja, meu irmão, a importância desse salmo. Esse salmo é extremamente importante no Novo Testamento. Ele é mais importante, em certo sentido, do que essas outras profecias, não diminuindo essas outras profecias que eu estava lendo, de 2 Samuel, ou de Isaías, ou de Jeremias, mas esse texto é um texto que ele tem uma vertente, ele tem um acréscimo, ele tem dois lados muito enriquecedores, e por isso ele é tão citado pelo autor de Hebreus, pelo próprio Jesus, que o encabeça, citando pela primeira vez, e outros também. Então o próprio Senhor Jesus cita o versículo 1 do Salmo 110. Então eu gostaria que você, com um dedo, ficasse lá em Mateus 22 e com outro dedo você abrisse lá no Salmo 110. Não perca aí Mateus capítulo 22, mas abra junto, simultaneamente, no Salmo 110. E diz assim o texto sagrado: Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água da torrente e passará de cabeça erguida. Irmão, esse salmo, por isso que esse salmo, quando Jesus cita esse salmo, Jesus está chamando essas pessoas ao arrependimento. É uma atitude de graça, esse questionamento que o Senhor da glória está fazendo. Porque, irmão, vai te custar tudo seguir Jesus. Vai te custar tudo seguir Jesus. Você não pode ser meu discípulo, disse Jesus em Lucas capítulo 14, se você ama mais a si mesmo, ou se você ama mais o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos. Você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo se você ama mais os seus bens, o que você tem. Jesus é o primeiro, é o único. Mas se você não amar o Senhor, seguir o Senhor, ser discípulo do Senhor, vai te custar tudo. Ele é o primeiro, ele é o único, e tudo vem abaixo, tudo vem ao resto. Mas se você não seguir o Senhor, vai te custar tudo também. Você vai perder tudo. O que adianta o homem perder a sua alma e ganhar o mundo inteiro? É isso que esse salmo está dizendo. Qualquer um que se volte contra o Messias será esmagado. Jesus triunfa no trono e na cruz. É esse o teor, o tema central do Salmo 110 é ele. Cristo triunfa no trono e na cruz. Esse salmo é um quiasmo. A mensagem central do versículo 4. Deixa eu ler junto com você, acompanhe comigo a leitura desse salmo como um quiasmo. Eu vou ler o versículo 1, depois o 7, o 2, depois o 6, o 3, depois o 5, e aí você vai ver o 4, que é o centro do salmo. Por isso que é um quiasmo, é uma maneira daquelas pessoas daquela época escreverem. Existem livros, por exemplo, o livro de Jonas é escrito assim. Paulo usa esse tipo de ideia, de hebraísmo para escrever em Corinto, 1 de Corinto. Existe um pedaço de 1 de Corinto, alguns capítulos que é escrito assim como quiasmo. Então é muito interessante a forma de escrever. Olha só como é que um
ponto acrescenta o outro. Olha o versículo 1 e depois o versículo 7. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. No primeiro versículo ele reina, no segundo versículo, no sétimo versículo ele reina. Ele sai de cabeça erguida. Ele estando no palácio onde está o trono, ele reina. Estando no campo de batalha, ele reina. Ele soberano no trono e no campo de batalha. Que lindo, irmão. Olha que extraordinário esse salmo. Versículo 2: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os teus inimigos. Versículo 6: ele julgará as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Veja, ele domina sobre os seus inimigos. E no versículo 6 ele julga as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagando cabeças por toda a terra. Está vendo? Quem se opõe ao Messias? Quem se opõe a Jesus, o que vai acontecer? E não é no povo não, é em todas as nações, por toda a terra. Versículo 3: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Você já viu o orvalho? Ele vê aquelas gotículas assim, aos milhões e bilhões do campo vasto. Assim, cada servo do Senhor uma gotinha daquela. Um orvalho enviado pelo próprio Deus, com santos ornamentos, claro, porque a vida do cristão é uma vida de santidade. São vestes de santidade. São ornamentos, é um louvor santo, é uma vida santa. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é imundo, fique mais imundo. Então a ideia aqui é que é uma vida santa a serviço do Senhor, numa adoração profunda, verdadeira, no dia da batalha. No dia da batalha. E olha aí o versículo 5: o Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará reis. Veja, ele tem um exército de homens santos, de Deus, que estão vestidos com vestiduras santas, são como orvalho que tomam toda a terra, que vem para a batalha, e o Senhor vem vencendo. E agora na cruz ele reina. Versículo 4: o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é a aliança da graça, da cruz, e eu vou te explicar daqui a pouco. A primeira coisa importante do salmo, além de todo esse quiasmo que você viu aí, é só uma passada, tem muita coisa para enxergar aqui ainda. Mas nesse salmo, uma coisa importante é que como é que começa o primeiro versículo do salmo? Como começa o primeiro versículo? Qual é o primeiro versículo? Isso, não, mas o primeiro versículo não começa aí. O primeiro versículo não começa aí. O primeiro versículo começa Salmo de Davi. Essa parte, esse cabeçalho, quando você vai ler um salmo e você vê lá aquelas letrinhas pequenininhas em cima do salmo, as letras pequenininhas, não é aquela letra grossa na sua Bíblia não, em negrito não. Essas letras pequenininhas é do texto bíblico. Isso é inspirado, você tem que ler isso. Salmo de Davi. Então como é que eu começo lendo o Salmo 110? Salmo de Davi. Como é que eu começo lendo o Salmo 51? Salmo que Davi fez quando ele tomou a mulher de Urias, Batseba. Esse cabeçalho que está aí é inspirado, faz parte do texto original. E é importantíssimo. Como é que eu ia saber de que é esse salmo? Se eu não leio o Salmo de Davi, eu perco a profecia. Porque a profecia é: disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus está usando esse texto com o conceito de que o Salmo é de Davi. Por isso que Jesus, ao citar ele em Mateus capítulo 22, está fazendo isso. Como é que Davi, pelo Espírito, disse que o Messias é seu Senhor? Porque ele identifica o Salmo como o Salmo de Davi, como está descrito na sua Bíblia, Salmo de Davi.
Então é importantíssimo você saber de quem é esse salmo. Salmo de Davi. Então quando você lê o salmo, você tem que ler essas letrinhas pequenininhas, sempre. Se nem todo salmo tem, mas no salmo que tiver você tem que ler. Você tem que ler essas letrinhas, elas fazem parte do texto original. Então aí você tem um salmo de Davi, e aqui você tem o que? Deus, o Pai, falando com o Filho nesse salmo. Olha o versículo: disse o Senhor ao meu Senhor. E aqui no hebraico diz assim: disse Yahweh a Adonai. Yahweh é o eterno, é aquele que existe. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele usa esse nome, Yahweh ou Javé, que é o eterno, aquele que existe, aquele que não tem princípio nem fim, o primeiro e o último, o eterno. Disse o eterno a Adonai, o Senhor. Eles usavam centenas de vezes no Antigo Testamento, até mais de centenas de vezes, que Deus é chamado de Adonai. Deus é chamado de Adonai. Quando não queriam pronunciar o nome de Deus, Yahweh, escreviam Adonai. Então Adonai é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Então Deus está falando com Ele mesmo. Ninguém entendia esse salmo. Ninguém entendia esse salmo. Ninguém conseguia entender esse. Calma aí. Disse o Senhor ao... Davi está dizendo, calma aí. Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Então Deus está falando com Ele mesmo. Yahweh e Adonai. Como é isso? Ninguém entende isso. E aqui nós conseguimos entender, porque nós sabemos o Pai falando com o Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. E aí ele identifica o Senhor como o Messias, que é filho de Davi. E aqui está a questão: como é que Davi, sendo ele filho de Davi, chama ele de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que é que está acontecendo aqui? Aqui você tem o Pai e o Filho na eternidade, no seu conselho, planejando a obra de salvação, o governo eterno do Filho, e o Espírito de Deus falando isso para Davi, mostrando isso para Davi. Por isso que Jesus vai dizer, como Davi pelo Espírito disse. Então você vê aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Davi presenciando pelo Espírito esse diálogo santo. Pai falando com o Filho: domina, o teu reino é um reino eterno, na cruz ou no trono você reina, domina sobre as nações, sobre todos os povos. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ninguém entendia esse salmo, e vai ter muita gente hoje que ainda não entende. Palavra tem diferença de significado? Adonai e Yahvé? Como é que é? Se tem diferença de quê? De significado? Sim, Yahweh, o Javé, é dizer o eterno, aquele que existe. No hebraico é o verbo estar, ser ou estar no hebraico, para a gente entender. Eu sou o que sou, entendeu? Eu sou o eterno, eu existo sempre, eu estou fora do tempo, eu sou o eterno. Agora, Adonai é o Senhor, é a palavra Senhor, governante, o chefe, o líder. Que é a mesma palavra usada para Deus centenas de, talvez até mais de 1000 vezes no Antigo Testamento. É usada a palavra Adonai para o Senhor. Então, o que eles não entendiam é como é que Deus está falando com ele mesmo. Não dá para a gente entender isso. Disse o Senhor meu Senhor, e Davi, e eles entendiam esse salmo como um salmo messiânico. E aqui, por isso que ninguém responde nada para Jesus. Fica todo mundo em silêncio, ninguém entende isso aqui. Só a igreja consegue entender esse texto. Só a igreja consegue entender que o Pai está falando com o Filho. Davi está recebendo essa palavra pelo Espírito e vendo esse diálogo eterno diante dos seus olhos.
percebendo o Pai e o Filho falando do reinado eterno do Messias. Davi tinha consciência que estava falando de Jesus? Do Messias. Todos os judeus sabiam que esse salmo era messiânico. Havia um consenso de praticamente todo mundo entender que esse salmo é um salmo messiânico, entre os judeus da época de Jesus. Havia um consenso. Até os judeus de hoje sabem que esse salmo é um salmo messiânico, do reinado. Ele não tinha plena luz, pleno entendimento, como a gente tem, né? Porque a gente está do outro lado de cada história, então a gente tem toda a história para trás, a gente consegue olhar a história de uma ótica muito melhor. Mas ele tinha a convicção de que aqui ele está falando do Messias. Essa coisa mais espiritual, e talvez Davi não tivesse essa noção, né? Talvez Davi não tivesse não, ele desse entendimento que vai reinar. Sim, mas o próprio Davi, sabendo que era seu descendente, pela própria profecia, ele o chama Senhor. Esse é o ponto de Jesus. Como ele sendo filho de Davi, então a ideia de que sendo ele filho de Davi, da descendência de Davi, Davi é maior do que ele. Mas o próprio Davi entendeu que não. O próprio Davi entendeu que o Messias é o seu Senhor. E aqui é a pergunta que Jesus fala: o que vocês pensam do Messias? Então veja, o Messias é filho de Davi? Sim. Mas o Salmo está dizendo que o Messias é filho de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. O Messias vem de Deus. O Messias é o Filho de Deus. O Messias está reinando eternamente ao lado do Deus Todo-Poderoso. O Messias é Deus corregente junto com Deus soberano, e Ele vem até nós para nos salvar. Esse é o conceito que você, igreja, deve ter. Porque o mundo, se você sair por aqui e perguntar para qualquer um, o que você pensa de Jesus? Todo mundo vai ter um conceito de Jesus. Todo mundo vai dizer alguma coisa sobre Jesus. Para você ele é maravilhoso, ele é tudo, ele morreu naquela cruz, enfim, todo mundo vai dizer alguma coisa para você. Mas você, igreja, precisa ter um conceito muito mais elevado do Filho de Deus, do Messias. Ele é o único Senhor, ele é o eterno Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele reina na eternidade, irmão. Ele reina na eternidade. Ele deixou a sua glória, como Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, ele se esvazia da sua glória e se humilha e se faz homem entre nós. Mas ele está sentado na glória, ele reina eternamente. Os céus foram criados por ele. E aqui justamente o autor de Hebreus, usando esse salmo, como ninguém usa no Novo Testamento, mais do que o autor de Hebreus começa o seu livro dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por intermédio do Filho, de quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio dele fez todo o universo. Quem criou você foi Jesus. Quem criou o Sol foi Jesus. Os planetas, as galáxias foi Jesus. O buraco negro mais próximo que está de nós está a 1000 anos-luz daqui. É sair daqui a 300.000 quilômetros por segundo. Você vai levar 1000 anos para chegar lá, nessa velocidade. Ele que criou, e é Ele que vai dobrar esse universo, como diz o livro de Hebreus. Jesus, que criou tudo, Ele vai pegar esse universo e vai dobrar como um manto velho. Agora você imagina o tamanho de Jesus, porque nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Alguém que consegue olhar o universo com um só olhar, contemplar tudo, sondar tudo, está em cada ponto do universo, nós não conseguimos ainda chegar ao começo do universo, não conseguimos chegar na ponta do universo, não chegamos ainda, estamos muito longe disso, e o que já conhecemos é uma coisa inimaginável
inimaginável. Não dá para a gente imaginar a grandeza, a dimensão do universo. Jesus está vendo todo o universo assim. Ele é o eterno, e Ele vai pegar esse universo todo e vai jogar e dobrar como um manto velho, porque Ele tem novos céus e nova terra onde habita a justiça. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e aqui está a aplicação desse texto. O que você pensa sobre Jesus? O seu emprego é mais importante que Jesus? O seu descanso é mais importante que Jesus? O que é mais importante para você do que Jesus? Que conceito é esse que você tem de Jesus? Que você contabiliza o que você faz para Ele? Não, eu vou até aqui por Jesus, eu faço até isso por Jesus. Ou existe alguém ou alguma coisa mais importante ou maior do que Jesus que você conhece? Essa é a aplicação desse texto, meu irmão. É que sendo Ele Deus, sendo Ele o Senhor, o soberano, o dono de tudo, o Senhor de todo o universo, o que você pensa dele? Quem é Ele para você? Como você traz isso para a sua realidade do dia a dia, do seu trabalho, do seu estudo, de tudo que você tem? Como você vive diante da realidade de que Ele é o Senhor do universo e que Ele veio morrer por você naquela cruz e vencer a morte, vencer o pecado, vencer o inferno, o diabo, os demônios e carregar sobre si todas as nossas culpas e maldições e morrer naquela cruz? O que você pode me apontar dizendo, isso aqui é maior do que Jesus, isso aqui é mais importante do que Jesus, ou isso aqui tem mais valor? Irmão, o que distingue alguém que é um cristão de verdade é isso. Um cristão de verdade tem algo na sua cabeça. A vontade de Deus e a pessoa de Jesus é a coisa mais importante na minha vida. Está aí uma das coisas que é uma característica indelével de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo tem isso muito claro na sua vida. Entre Ele e Deus não tem rivais. Entre Ele e Deus não tem ninguém. Por isso que Jesus evoca para Ele mesmo: se você não me ama mais do que pai, mãe, cônjuge, filhos, você não pode me seguir. De duas uma. Ou Jesus estava louco para pedir isso de qualquer um que iria seguir. Isso é louco. Um megalomaníaco, né? Ele ficou louco, pirou, saiu da cura. Ou Ele é Deus. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para alguns aqui o seu emprego já passou. A empresa foi embora. Para outros vai chegar daqui a pouco o momento da empresa acabar. Acabou a empresa, aposentei, acabou. A vergonha é quando a gente faz da empresa, do diploma, do lazer ou de qualquer coisa mais importante que Cristo. Essa é a nossa vergonha como cristão. Porque nada e nem ninguém nesta vida pode ser mais importante que Cristo Jesus para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento, como Jesus diz. Meus irmãos, que coisa extraordinária, que chamado ao arrependimento esse texto. E eu quero dizer para você que vai te custar tudo. Se você seguir Jesus, Ele vai ser o primeiro e o único na sua vida, e tudo vai estar abaixo. Agora, se você não seguir Jesus, o texto sagrado não deixa dúvida. No dia da sua ira, Ele vai esmagar os reis. Diz o versículo 5: Ele julgará as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagando cabeças por toda a terra. Vai perder tudo. Eu prefiro perder tudo seguindo ao meu Senhor. Como disse Jó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não blasfemou contra Deus. Isso, irmão, é ser um cristão de verdade. É isso que o texto sagrado está nos chamando. Essa é a aplicação desse texto para as nossas vidas. No trono e na cruz Ele reina, e Ele voltará. Ele veio a primeira vez para morrer naquela cruz,
Mas quando ele voltar a segunda vez, ele veio para esmagar cabeças. É uma coisa que a gente não ouve sobre Jesus. Ah, não, Jesus é Jesus é brasileiro, ele vai dar jeitinho para todo mundo no final, como disse lá no final do Alto da Compadecida. Jesus olha para Maria, a última frase que ele diz: mãe, assim não dá. Desse jeito, a senhora vai esvaziar o inferno. Ele existe, mas não serve para nada. Você não é católico para pensar assim, porque a Bíblia não diz isso. Um dia que você foi católico, você pensou assim, mas agora não. Se você é um cristão de verdade, você vai olhar para esse texto e vai dizer: meu Deus, isso aqui é sério. O dia, como diz Isaías, o ano aceitável do Senhor. Deus está aceitando 365 dias, graça maravilhosa. Mas vai haver o dia da vingança do nosso Deus. A misericórdia de Deus é tremenda, mas haverá um dia em que Ele vai julgar vivos e mortos, e esse dia vai ser na sua segunda vinda. E esse Cristo a gente precisa olhar, e esse Cristo vai se mostrar no livro agora de Mateus. Ah não, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é paulado. Não, você vai ver agora, no capítulo 23, 24, 25, como Jesus vai dar um tom do seu juízo. Então são capítulos que vêm para a gente, que vêm mexer com a gente de verdade, ok? Eu gostaria de finalizar com o versículo 4 aí, do Salmo 110. Jurou o Senhor e não voltará atrás, ou não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? O autor de Hebreus, é bem lindo a explicação que ele vai dar disso. Eu vou apenas te dar aqui um contexto para você entender. Abraão, ele está voltando da derrota que ele venceu aqueles 5 reis, e Deus lhe deu a vitória. Ele foi lá e derrotou 5 reis numa guerra, e está voltando com os despojos, os tesouros da guerra, né? E quando ele chega, ele é recebido por Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. E o Melquisedeque vem trazendo 2 coisas para ele: vinho e pão, né? Os elementos que nós temos da Santa Ceia, da graça. São os 2 elementos típicos da aliança da graça, ok? Vinho e pão. Esse Melquisedeque abençoa Abraão, e o autor de Hebreus vai dizer, obviamente, superior é aquele que abençoa do que aquele que é abençoado. Então você tem alguém aqui que é maior que Abraão. Ele abençoa Abraão dentro da aliança, daquilo que Deus já tinha falado para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele abençoa Abraão, e Abraão dá para ele o dízimo de tudo, para Melquisedeque. Dá para Melquisedeque o dízimo de tudo. Então aqui você tem estabelecido o primeiro sacerdócio. O primeiro sacerdócio não é o de Levi. O primeiro sacerdote é de Melquisedeque. Porque de Abraão para Moisés, Abraão é mais velho que Moisés 430 anos. A graça, a aliança da graça, vem 430 anos antes da lei de Moisés. Aí é outro erro gravíssimo, aqui só um parênteses: alguém hoje dizer que é levita. Porque se você é um cristão, você não poderia ser levita, você tinha que ser do primeiro sacerdócio, porque esse segundo sacerdócio acaba, ele cai, segundo o autor de Hebreus, ele é destruído, porque fica esse sacerdócio, porque esse é o sacerdócio da aliança da graça. Esse é o primeiro sacerdócio. Aqui tem o primeiro culto, aqui está a bênção da graça, e aqui se dá o dízimo de tudo. E aqui já tem outra aplicação. Eu tenho que dar dízimo na graça? Abraão deu. Primeira vez falei dízimo, e Abraão está dando para o próprio Melquisedeque. Então quando alguém vem falar besteira, dizendo que na graça não se dá dízimo, totalmente errado. Abraão dizimou na graça para Melquisedeque, naquele culto extraordinário, ok? Então o primeiro sacerdócio
não é de Levi, é o de Melquisedeque. Então o autor de Hebreus traz toda uma aplicação disso. Veja Deus na história fazendo o seu evangelho. O Deus que abençoou Abraão, que chamou Abraão, que levou a própria figura de Jesus para Abraão, o pão, o cálice, o vinho, e abençoou, e Abraão dizimou ali, tem um sacerdócio estabelecido. É o mesmo Deus que está falando com Davi, pelo menos 1100 anos antes. 1100 anos depois veio Davi desse evento de Abraão. Veja que coisa, Deus escrevendo a história, Deus realizando o seu evangelho na história. Abraão passou, Davi passou, e Deus foi continuando o seu evangelho. Então, algumas aplicações aí para mim e para você, que você, meu irmão, possa sair daqui pensando no seu coração, na sua mente sobre Jesus. E eu quero dizer algo para você. Pastor, eu já sei disso daí, que Jesus reinou e reinará para sempre, que Ele fez os céus e a terra. Eu sei disso na minha cabeça, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se isso não está no seu coração, e se você vive sem essa realidade nítida nos seus olhos, eu gostaria que você orasse a Deus e pedisse: Deus, me dá a revelação disso. Porque, irmão, quando nós estávamos sem Cristo, nós tínhamos um conceito sobre Jesus e vivíamos como mundanos, vivendo a vida pecando, nas trevas, sem Deus, sem salvação, sem esperança, sem Deus no mundo. E agora, você como cristão não pode ter o mesmo conceito de Jesus, ou um conceito um pouquinho melhor de Jesus do que você tinha antes. Você precisa enxergar Jesus como de fato Ele é, de fato Ele é, e viver a partir desse conhecimento das Escrituras. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante ao nosso Senhor. Te adoramos, Senhor, de tudo.